Boa noite, testando a conexão ainda. Hoje a conexão está bastante instável. Américo, acho que agora deve ir, Américo. Não tem problema, tá? A gente está dentro do nosso cronograma. Já mandei o convite para você. Você já vai dividir a tela? Convidar a Américo, entrar ao vivo com o Américo. O Itagemino já está por aqui. Ver se a gente consegue dividir a tela. Engraçado, hoje a conexão está bastante instável. Apareceu aí para você o convite, Américo? Escutei alguma coisa. Oi, Américo. Opa, tudo bem? Tudo bem? A conexão está um pouco instável, por isso a gente demorou a se conectar, né? Mas você me ouve? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Vamos daqui então? Podemos? Aproveitar que a gente já está no ar. Pode ser? Já está gravando? Sim. Ótimo. Podemos ir daqui? Podemos. Então tá bom. Oi, gente, boa noite. Eu sou Erivelto Reis, esse é o projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, no 50º episódio, eu vou ter o privilégio, o prazer de conversar com um querido amigo, já está aqui dividindo a tela comigo. Hoje a gente começou um pouco diferente. Professor, poeta, produtor cultural, intérprete dos melhores em matéria de poesia, um grande conhecedor da literatura brasileira e da literatura portuguesa, meu querido amigo Américo Mano. Seja bem-vindo, Américo. Muito boa noite. Que prazer falar com você, rapaz. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite para participar do seu projeto, esse trabalho tão bonito que você vem realizando com grandes personalidades que falam sobre educação, cultura, arte, um trabalho gigantesco de resistência dentro do panorama sociocultural do nosso país. Parabéns por essa sua atitude, por esse seu trabalho, esse seu empenho, e eu só tenho a agradecer pelo convite para participar desse projeto tão bonito que você realiza. Eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Quero dar uma boa noite todo especial para as pessoas que nos acompanham até aqui, a professora Maria Helena Sansão, querida Rita Gemino, né, que está dando para a gente aqui uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Chegamos ao episódio de número 50, Américo. Eu estou muito feliz com essa marca e é muito importante para mim poder contar com a sua presença nessa noite do 50º episódio, por várias razões. A primeira delas é que esse episódio marca a entrada na reta final dessa primeira temporada do projeto, e você é um poeta, é um professor, pelo qual eu tenho grande admiração, de uma generosidade ímpar. Lá no início da minha carreira, nos anos 2000, quando eu fui assistir uma apresentação sua no Teatro Arthur Azevedo, ao lado da Rita Gemino, num projeto chamado Cantar Poético nos Jardins do Teatro Arthur Azevedo, coordenado pela querida Marli Monte. E eu tive a oportunidade de assistir você e Rita se apresentando, e eu fiquei como que encantado pelo talento, pela qualidade da poesia, pela gentileza com que você e a Rita tratavam a todas as pessoas, e a mim, muito particularmente, começando ali no movimento cultural, ao lado do saudoso poeta Primitivo Paz, que foi quem me convidou. Grande amigo. Você prontamente veio conversar comigo, perguntou quem eu era, se eu escrevia, me encorajou e me incentivou a escrever e a apresentar aquilo que eu escrevia.
e muitas vezes ao longo da minha trajetória você foi um parceiro, uma mão amiga, né? Alguém que ficou ali ao meu lado, me incentivou, falou de mim para pessoas para que eu pudesse ter algumas oportunidades fundamentais na minha Com carreira. certeza. E eu quero Perfeito. agradecer a você publicamente por tudo isso. É muito importante a sua presença. Se fiz tudo isso foi por saber do seu potencial, foi de forma totalmente consciente, sabendo do seu potencial, da sua grandeza enquanto ser humano e enquanto profissional. Essa beleza de profissional, de professor, de poeta, de escritor que você é. Né? Eu tenho uma grande admiração, um grande carinho por você, meu querido. Eu só agradeço a você. Você foi revisor do meu segundo livro de poesias, foi alguém com quem eu sempre tive um espaço muito aberto e muito franco para falar de literatura, de produção cultural. Foi um grande parceiro em eventos importantes que nós realizamos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Tem uma carreira, eu estou aqui faço até questão de destacar alguns pontos que eu considero fundamentais, né? É autor dos livros Convívio, Sim. em parceria com a Rita Julino, a sua esposa, Perfeito. Sentimento de Ontem e de Mais Amanhãs, e Endereço do Tempo. As premiações do Américo Humano são assim, vamos lá, algumas só, hein? Festival de Poesia da FEUC, em 1993, com o poema Pragmáticos, segundo Sim. lugar e melhor intérprete. Festival de Poesia FEUC, em 1995, com o poema Sentimentos de Ontem e de Mais Amanhã, e de Mais Amanhãs, desculpe. Primeiro lugar de poesia do Clube dos Sargentos e Subtenentes da Vila Militar em 97. 16º concurso de contos e poemas da Fundação Educacional Miguel Mofarrege. Prêmio de Literatura Fama em Prosa e Verso, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 99. Prêmio de Literatura Fama no ano 2000. Campo Grande em Poemas, promovido pela Coordenadoria Regional de Cultura da Zona Oeste, em 2007, com o poema Mormaço, foi em primeiro lugar. Sexto Festival de Poesia Falada do Rio de Janeiro, Prêmio Francisco Igreja, um notável e importante poeta do estado do Rio de Janeiro. Sim. Um poema Somente Ela. E agora, para minha surpresa, para minha alegria, finalista e está poema integrando uma antologia internacional, a poesia dos dois lados do Atlântico, promovido pela editora Artelode, de Portugal, 2021, com o poema antologia. O poema chama-se Semblante, é isso? Semblante, isso. A antologia é a poesia dos dois lados do Atlântico. Maravilha. E aqui, gente, só alguns dos prêmios, hein? Tem muito mais coisas, a gente vai falar ao longo da nossa conversa de hoje, na carreira desse querido professor. A gente vai se inscrevendo aqui e acolá e às vezes dá certo, às vezes dá certo. E olha, tem dado muito certo para você e para quem acompanha o seu trabalho, como eu, que é fã, porque são poemas lindíssimos, são trabalhos de altíssima qualidade. Obrigado. Feitas essas considerações iniciais, Américo, feitas essas saudações iniciais, eu tenho que colocar você para trabalhar, eu tenho que colocar você na berlinda e fazer a pergunta que é tradicional aqui do projeto. Américo Humano, como é o filme da sua vida? Olha, rapaz, eu sou assim apaixonado pela arte, né? Principalmente pela literatura e pelos trabalhos que puxam pela literatura, seja no cinema, seja nas artes plásticas, enfim, qualquer forma de expressão artística que tenha o viés da literatura está me agradando, está me puxando, é para lá que eu vou. E o cinema, que segue por essa trilha, né, é algo fascinante quando a gente assiste a um filme que tem esse vínculo com a expressividade, esse vínculo com o sentimentalismo, esse vínculo com a subjetividade, né, ele tende a crescer e a fazer parte da história de quem assiste a esse filme, a essa obra. Né? Não é só um filme que se assiste, é como se fosse uma parte da vida de quem está assistindo também. Então, uma obra cinematográfica, ela tem esse poder de, a cada vez que a gente assiste aquele filme, a gente parece que participa também daquela obra de alguma forma, atuando em alguma fase do momento da vida de cada um. Então, eu tenho assim um grande prazer em assistir determinadas obras,
porque contam um pouquinho da minha história também, né? Fazem parte do meu imaginário, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu espero que aconteça, né, na vida real. Então, os filmes que eu escolho seguem por essa trilha, né, por esse viés do sentimento, né, da grandeza poética. É isso. Você destacou na nossa pré-pauta 3 filmaços assim, incríveis, imperdíveis. Em Algum Lugar do Passado, Sociedade dos Poetas Mortos e Central do Brasil. São Sobre 3 qual ícones deles do você vai cinema, né, falar? rapaz? Conta pra gente um pouquinho. São 3 ícones do cinema, três obras marcantes, cada qual ao seu modo, cada qual com a sua temática, mas que, assim, no meu olhar pessoal, acabam tendo algo em comum, exatamente nessa questão da emoção, né? O que cada um desses filmes aborda, acaba trazendo para nós, espectadores, né, esse olhar mais carinhoso, mais afetuoso, porque o assunto abordado em cada um deles não passa em branco. A gente não pode assistir e apenas dizer gostei, não gostei. Aquilo marca a vida da gente, aquilo fica. E eu citei essas 3 obras porque são marcos na minha vida. Posso falar de cada um deles? Sim, por favor. Tá, eu citei aqui Em Algum Lugar do Passado, uma obra sensacional, recomendo, ganhou vários prêmios. Citei também Sociedade dos Poetas Mortos, fantástica essa obra, é um filme belíssimo para a gente assistir várias e várias vezes. E citei Central do Brasil, um filme marcante na história do cinema brasileiro, que conta um pouquinho da história de cada brasileiro, de cada pessoa que vivencia nessa nossa sociedade tão diversa, tão complexa, tão cheia de coisas que nos afetam, que nos atingem, que nos incluem na sua grandiosidade. Então, Central do Brasil é uma referência dentro da produção cinematográfica brasileira. O primeiro filme, eu acho que foi aquele que mais teve impacto quando eu assisti pela primeira vez, né, Em Algum Lugar do Passado. Uma história que transcende a realidade, que leva a gente para um lugar incomum da nossa vida, que é encontrar um grande amor, encontrar a razão da vida fora do plano real, fora do plano em que se vive na realidade. Então, Em Algum Lugar do Passado, conta a história dos personagens Richard Collier, um teatrólogo, e de Elise McKenna, uma atriz de teatro. Ela vive numa época diferente da dele. A história é belíssima. Posso contar aqui rapidamente, Erivelto? Claro, claro. Então, Richard é um teatrólogo, um diretor de teatro. Ele está no ano de 1972, acaba de apresentar um trabalho seu e recebe os cumprimentos da plateia, as pessoas vão cumprimentá-lo, abraçá-lo, enfim, pela realização daquele trabalho. E uma senhora se aproxima do Richard, coloca nas mãos dele um relógio e diz uma frase que mudaria para sempre a história daquele homem, do Richard. A frase é muito simples, que era: volte para mim. Uma senhora, né, possivelmente de mais de 80 anos, talvez, ela diz essa frase e ele não sabe explicar o porquê daquela frase, não entendeu nada, mas, bom, aceitou o presente que lhe foi dado, um relógio. O tempo avança, estamos em 1979, ele entra-se numa fase de estagnação da sua obra, né, ele acaba não conseguindo produzir tanto quanto antes, e precisa de um tempo. Ele pega seu carro, toma um rumo qualquer, e acaba indo parar numa cidade que ele ainda não conhecia, e se hospeda num hotel. Muito bem. Lá existe uma sala, uma espécie de museu, uma sala de memória da história do hotel,
E ali dentro ele conhece um pouquinho, né, como foi a fase de construção do hotel, aquela coisa toda tal. E de repente ele é tomado por uma fotografia que está em exposição. Era a fotografia da Elise. Ele não a conhecia, mas é como se a fotografia o chamasse. Ele estava num outro canto assim da sala, e a cena é belíssima. O filme todo é repleto de nuances, de coisas muito simples e ao mesmo tempo muito, muito fortes. A impressão que a gente tem assistindo ao filme é de que a fotografia o chama. Alguém chama o Richard pelo seu nome e ele vai olhando. Ao fundo vem aquela música belíssima, eu não sei agora dizer o nome, mas é uma música linda, ganhou prêmios, enfim. E ele vai até a fotografia totalmente fascinado por aquela imagem, porque seria a mulher da sua vida. E ele então sai a procurar quem era aquela mulher, vai a bibliotecas, numa época quando não se tinha internet, não havia essa praticidade dos tempos de hoje. Ele vai a uma biblioteca e descobre quem ela era. Elise McKenna, seu nome, sua idade, e ao saber de quem se tratava, ele viu a foto atual daquela senhora, da Elise McKenna, era aquela mesma senhora que em 72 tinha lhe dado o relógio e dito para ele, volte para mim. Essa foi a frase que ela disse. E ele fica maluco com aquela situação. Como é que pode alguém em 72, que ele nunca viu, dizer, volte para mim? Alguns anos depois, em 79, ele descobre quem é aquela mulher, que era ela, que esteve lá no teatro abraçando, e ele então vai procurá-la. Ele acaba descobrindo onde ela mora, vai à casa dela, lá ele descobre que ela faleceu no dia em que esteve com ele no teatro. Ela foi ao teatro em 72, entregou o relógio a ele, disse a frase, volte para mim, ela foi para casa, trancou-se no seu quarto e faleceu. E ele descobriu isso em 79. Deixou o cara mais doido ainda. E agora? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O que eu tenho que descobrir sobre essa pessoa que se conectou comigo e que eu preciso dar algum tipo de resposta? Pois muito bem. Ele começa a pesquisar nos arquivos do hotel quando foi que ela se hospedou ali. Foi uma única vez em que ela esteve hospedada naquele hotel. Ele encontra o registro e era de 1912. Olha só, ele estava em 1979. Em 79. E ela esteve jovem, bela, quando então ela tirou aquela fotografia que o encantou. Ela se hospedou ali em 1912 e, para surpresa do Richard, ele encontrou a sua própria assinatura ali no registro, comprovando que ele estava lá. Ali sim passou a ter algum tipo de sentido a frase que a Elise McKenna disse para ele em 1972, ali no teatro, quando ela foi cumprimentá-lo, volte para mim. Ali começava a fazer sentido aquela frase. Era para ele dar um jeito de voltar no tempo e chegar a 1912, quando então ela estava hospedada no hotel. E aí ele começa a buscar um estudo, textos, informações, enfim, sobre como voltar no tempo. Como é que pode uma pessoa de 1972 voltar no tempo para 1912 com a sua idade, né, de homem feito, e não de nascer de novo, não é isso. Mas com a idade que tinha, parar em outro tempo para reencontrar uma pessoa que ele não conhecia propriamente, mas que foi a razão para essa viagem no tempo, digamos assim. Ele consegue fazer essa transposição no tempo, entra assim numa espécie de transe, ele busca informações sobre isso, conversou com um antigo professor, buscou livros sobre o assunto e conseguiu. Usou roupas de época, fez uma ambientação no local onde ele estava e tal, e através desse transe, enfim, eu não vou saber explicar adequadamente como foi esse processo de forma técnica, enfim, mas ele consegue. Ele acorda em 1912 e começa a buscar a Elise. Vai atrás dela. Ela, quando o vê, tem aquele impacto, aquele espanto. E a primeira frase que ela diz para ele, lá em 1912, é você? Como se fosse já uma espera. Porque ela, Elise,
tinha essa expectativa, tinha essa esperança. Ela não conhecia o Richard. Não sabia da história que iria acontecer com ela em 1972, de ir ao teatro e de entregar o relógio, ela não sabia. Mas ela tinha uma esperança de encontrar a pessoa de sua vida. E ao vê-lo, é como se o reconhecesse. É você. E a partir dali eles têm um diálogo, uma conversa, eles têm um passeio, eles combinam de passear e de conversar para se conhecer, enfim. E o período que eles tinham para ter esse contato era muito curto. Ela estava hospedada alguns dias, logo em seguida, no dia seguinte, se não me engano, ela faria a apresentação da peça e depois a companhia de teatro dela iria seguir viagem. Pois muito bem. Vem o destino, pesa sobre eles de uma forma agradável, une esses dois, Richard e Elise, e eles então vão se conhecer. Muito bem. Existe um produtor, o Sr. Robson, que é alguém que controla muito bem a carreira da Elise, e ele vai ser um empecilho na vida dos dois. Richard e Elise não vão poder assim ter uma vida fácil enquanto casal, porque o Sr. Robson vai interferir. O Sr. Robson, ele quer a Elise como sua estrela principal, a estrela principal da sua companhia de teatro. E ele faz o possível e o impossível para isso, abrindo-lhe todas as portas, dando-lhe todas as dicas, dando todos os ensinamentos que ela precisa enquanto atriz, que ela precisa saber para crescer cada vez mais. E se ela se entregasse a uma paixão, isso poderia tirá-la do caminho profissional. Não era o que estava nos planos do Sr. Robson. O que ele queria para ela era outra coisa, era o estrelato. Mas aí vem a mão do destino e modifica tudo, né? O Richard se aproxima, eles se conhecem, eles vão descobrindo quem eles são e percebendo que um nasceu para o outro. O tempo é curto, chega o momento de Elise se apresentar. Richard vai assistir ao espetáculo, consegue assistir. No meio do espetáculo, a Elise percebe a presença do Richard, ela o vê. No meio da cena, ela muda o texto de forma improvisada. Quem fala naquele momento não é a personagem, é a pessoa, eu não diria nem que era a atriz, mas era a pessoa Elise falando de seu sentimento pelo Richard. O diretor fica assim muito apreensivo, não, o restante do elenco também, todo mundo se entreolhando sem saber o que fazer, porque ela saiu do roteiro, mas ela voltou para ele. Então ela voltou para o roteiro, ela consegue dar um desfecho, e por ser algo tão bonito, o público todo aplaude no meio da peça, no meio da encenação. Ficou uma situação muito bonita, né? E a história dos dois segue naquele momento em que acaba a peça. A Elise, ela é abordada por um fotógrafo que pede para bater uma foto dela. O Richard encontra uma certa dificuldade de ter acesso à sua musa inspiradora, né? A mulher de sua vida, enfim. Ela meio tensa de querer encontrá-lo, não queria, não tinha como, não tinha clima ali para bater a foto, mas o fotógrafo insistiu, ele pede que ela dá um sorriso, ela se meio tensa, não consegue. Então ela sentada num lado da sala, o fotógrafo diante dela, a máquina fotográfica. Na outra ponta da sala, a Elise vê o Richard se aproximando. Ele entrou e apenas olhou para ela. Naquele momento, ela o vê e dá aquele sorriso esplêndido. O fotógrafo, feliz da vida, registrou aquilo em fotografia, que passou a ser a fotografia mais importante da vida de Elise McKenna. Que fotografia era essa? Aquela que foi parar na sala do hotel e que tanto encantou Richard, que causou a impressão de tê-lo chamado. Então, o olhar que chamou o Richard na sala do hotel foi o olhar que ela deu para ele, ali, aquele olhar, aquele sorriso maravilhoso, ela, foi em homenagem a ele, foi para ele que ela fez isso. Ela deu aquele olhar, aquele sorriso para o Richard diante dela. Claro, eles não sabiam, e o filme passa isso de uma forma belíssima, é poesia em cena, poesia em movimento. Pois muito bem, o Sr. Robson não se conforma, não se contenta, ele quer a atriz dele, ele manda alguns homens prenderem o Richard, ele é amarrado, colocado num estábulo,
A companhia de teatro segue viagem. Naquela noite eles se organizaram e foram embora. O Richard foi desacordado, ficou preso, né, e ficou desacordado um bom tempo devido à agressão que sofreu. Quando ele acorda de manhã, todo amarrado, consegue se livrar das amarras, das cordas, enfim, corre até o quarto onde a Elise estava, não a encontra, e ele fica sabendo que a companhia tinha deixado o hotel naquela manhã. Desolado, ele vai até o jardim, numa esperança última de encontrar a equipe ainda por ali, a Elise, né, e ele não a encontra. Não havia mais o que fazer. Ele se senta num banco e fica ali momentaneamente perdido na sua vida, sentado num banco. Ao fundo a gente assiste a Elise voltando para o hotel. Ela não segue viagem com a companhia, ela não conseguiu seguir viagem com a companhia, ela também não sabia o que tinha acontecido com o Richard. A trama indica que ela se acha abandonada pelo Richard, como se ele não quisesse mais estar com ela, e ele acha que a Elise também já não queria mais estar com ele, por ter seguido viagem. No entanto, ele estava aguardando por ela, e ela estava desejosa de vê-lo. Ela se aproxima, quando ela vê o Richard sentado num banco, ela grita pelo nome dele, e ele desperta para aquilo, e um vai de encontro ao outro, eles se abraçam, e ali tem o seu momento íntimo de casal. Eles vão ao quarto dela e passam seus momentos únicos na existência carnal deles. Então, logo esse momento acontece, ele se recompõe, ele coloca suas roupas e já começam a fazer planos, o que iriam fazer e tal, né, como seria a vida deles dali por diante, não sei o quê. Naquele momento, ele entrega para ela um relógio, o relógio que em 72 ela vai colocar nas mãos dele, lá no teatro. Então é ele quem dá o relógio para ela. Ela se encanta por aquele objeto, aquele relógio, ele a presenteia. E ali acontece a tragédia na vida dos dois. Quando ele coloca suas roupas, ele mete a mão num bolso e sai uma moeda dali de dentro. Quando ele olha a moeda, era de 1979. Pronto. Essa data tirou o Richard do seu transe, tirou-o do seu patamar de viajante do tempo, e ele volta para a sua época de 1979. A cena é muito triste, a Elise em desespero, não tem som, ela chama por ele, estica os braços, Richard, Richard, ela chamando por ele tentando voltar para ela, não consegue. Ele acorda em 1979, totalmente desesperado, tenta voltar de todas as formas para 1912, repete todo aquele ritual que o levou, não consegue, e passa a ter assim uma vida sedentária. Ele começa a caminhar pelos lugares onde esteve com ela, ele começa a viver somente da lembrança, e jamais ele volta a ser o mesmo. Passada essa cena dessa tristeza dele, a cena que entra em seguida é alguém arrombando o quarto dele no hotel, onde ele morava, e as pessoas o encontram num estado catatônico. Ele já não se alimentava, ele já não bebia água, ele já não saía mais, e ele já não respondia mais por si. O socorro foi chamado, mas não teve jeito. Ele sai do seu estado físico, né, do corpo físico, ganha o status de estado espiritual, e o encontro dele com Elise se dá nesse novo plano. Ela o aguarda naquela fisionomia de 1912, e ele vai ter com ela, o filme se encerra com uma trilha sonora de arrebentar o coração da gente. É lindo, Américo. A história é linda, rapaz. O filme é muito simples, recomendo, assistam. A gente não identifica assim de imediato efeitos especiais, a grandiosidade, o gigantismo. Não é isso. Não é isso. É a beleza, é a simplicidade, não é? São aquelas transposições de uma imagem com outra, de tempos diferentes, mas que vão se encaixando, vão dando a linearidade da história. É algo fascinante, rapaz. Eu recomendo que assistam. A crítica sobre esse filme é assim, bastante agradável.
Alguns até colocam um filmezinho Água com Açúcar, mas é muito bem feito e tal. Eu tiraria essa expressão, né, Água com Açúcar. É uma história lindíssima, uma história que transcende a realidade, que mexe com o nosso imaginário, né, que nos põe a refletir sobre nossa missão de vida, para que cada um está aqui na Terra, por que cada um tem que desenvolver aquilo que ama fazer, aquilo que gosta, aquilo que lhe dá prazer, porque, de certa forma, né, cada um de nós tem um algo a encontrar em outro tempo, seja no passado, seja no futuro, enfim, eu acredito muito nisso. Uma maravilha, gente. Um filme que já é poético, contado pra gente por um poeta que gosta muito desse filme, fica mais poético Não ainda, é, né? rapaz? Fiquei só admirando as suas metáforas para narrar o filme pra gente, Esse adorei. rapaz, criou assim uma espécie de um mito na internet. Outro dia eu assisti a um rapaz que foi àquele hotel onde as cenas foram gravadas e ele fez uma comparação. Ele abriu uma tela, metade da tela era a da cena do filme, e a metade de como o hotel é hoje. Então ele foi mostrando, aqui aconteceu a cena tal, aqui aconteceu a cena tal, e algumas coisas modificaram, mas a grande maioria dos locais onde as cenas aconteceram se mantém. Né? A casa, o teatro, os tapetes, a decoração, a escadaria, né? A parte da natureza, a parte de fora, assim, o jardim, o mar, o farol, enfim. E no teatro chama a atenção, rapaz, na verdade dois espaços chamaram a atenção, o teatro e o quarto, onde a Elise ficou hospedada. Há uma indicação, aqui foi feita a cena, não sei o que, tal, é um pouquinho da história do filme. E no teatro puseram uma plaquinha com o nome do Richard. Né? Aqui foi feita a cena, a personagem Richard se sentou nesta cadeira, tal. Rapaz, é uma coisa belíssima, é para a gente ver com lágrimas nos olhos, porque isso mexe com a gente, isso nos tira, né, da nossa situação né, de vida real. Mexe com a gente, mexe com a nossa cabeça de forma muito positiva. Muito positiva. Eu adoro esse filme. Eu li primeiro o livro Sim, e sim. justamente essa cena que você narrou pra gente, né, que é quando ele sai do transe, eu li voltando para casa, no ônibus, eu não conseguia me controlar, de tão emocionado que eu fiquei com a desconstrução que a personagem passa ali. E depois eu vi o filme, e é um dos meus filmes preferidos. Você me emocionou muito, porque você foi detalhista em cada cena e narrou com grande beleza, com grande emoção. Realmente é impressionante. Quem não viu, assista em algum lugar do passado, né? Ficou ótimo. Certa vez, rapaz, eu levei esse filme para meus alunos e dentro de uma abordagem romântica. E eu falava do romantismo, do subjetivismo e tal, aquele amor ideal, aquele amor que não se encontra com facilidade, mas ao mesmo tempo tem uma entrega muito grande, e o poeta, né, como se estivesse arrancando o coração do peito e jogando ali no papel em forma de poesia. Então o romantismo fala muito disso. O aluno, o adolescente da nossa época, ele talvez não tenha essa maturidade suficiente para transpor o seu pensamento, para alcançar a intensidade daquele amor e tal. Mas quando eles assistiram ao filme, rapaz, muitos olhavam assim para o filme, caramba, era disso que o Américo estava falando. Aí eles olhavam assim para mim, olha lá, professor, olha lá aquilo que você falou e tal. Então eles viram como é intensa aquela beleza, aquela entrega ao sentimentalismo. Né? E eles riram comigo, eles choraram comigo, porque o filme nos leva a todas essas emoções. A gente vivenciou um pouquinho de cada coisa vivenciada ali pelos protagonistas, Richard e Elise. Excelente. Você está falando dessa experiência que você vivenciou com os seus alunos, de levar o filme para a sala de aula, e esse é o tema da minha próxima pergunta, né? Você é um dos professores mais queridos, mais conhecidos, mais amados em toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a gente fala do teu nome, foi meu professor, eu já assisti no teatro, eu já vi numa apresentação, todo mundo conhece você e todo mundo tem um carinho muito grande por você. Eu quero saber de você o seguinte, essa escolha pela letras que você fez e que fez de você, né, um professor, né, brilhante, notável, querido pelos seus alunos e alunas. Como é que foi? Como é que você caminhou das letras? Conta um pouquinho pra gente.
Sabe aquela história que eu falei ainda há pouco do filme que vem a mão do destino e pesa sobre a vida de alguém? Foi mais ou menos assim comigo, né? Eu não tinha a menor pretensão de me tornar professor. Eu, já adolescente, eu me encantei pelas letras no sentido de desenvolver poesia. Eu escrevia poesia. Mas eu era muito tímido, então eu não mostrava meus trabalhos para ninguém. Ninguém lia, né? Um ou outro poderia até saber que eu escrevia alguma coisa, mas eu não mostrava. Mas um belo dia mostrei meus trabalhos para uma amiga e ela disse: Américo, você tem que se inscrever num curso de letras, fazer um curso de literatura, porque teu caminho é esse. E não teve outra, né? Tomado ali por aquele incentivo, lá fui eu, me inscrevi na FEUC, no curso de literatura, foi aprovado e tal, comecei a estudar. Pronto, ali eu me encontrei, rapaz. Ali eu me encontrei. Era o espaço que estava me chamando e eu ainda não tinha ouvido o suficiente, amadurecido o suficiente para ouvir. Mas veio para mim essa voz, veio para mim esse chamado e eu me encontrei ali. Né? O meu mundo é no universo das letras. Né? É ali que eu me sinto em paz, que eu me sinto em casa, que eu me sinto completo. Foi ali que eu me descobri e foi ali que eu consegui desenvolver esse meu lado profissional para levar aos outros também um pouquinho da voz que um dia eu ouvi. Rapaz, eu posso abrir meu coração aqui para você. É é muito gratificante eu encontrar um antigo aluno do ensino médio dentro de uma faculdade e que vem me abraçar e me diz: professor, eu estou aqui por sua causa. É muito bom, rapaz, é muito bom a gente ver que contribuiu de alguma forma positiva para os alunos que passaram pelas nossas mãos, né, num determinado momento de suas vidas. Eu me sinto assim muito gratificado por isso. Incrível. Agora, na faculdade, você teve uma experiência na atividade com a produção de texto, né? E você tinha uma colega, também era uma poeta do seu tempo de estudante. Conta a história. Rapaz, eu conheci Rita num concurso de poesia da FEUC. Eu não a conhecia, eu não a conhecia, e veio o convite para participar daquele festival. Muito bem, venha fazer a inscrição, parará, tal, fiz a inscrição. Aí houve uma reunião com os poetas selecionados, os alunos que foram selecionados, né? Foram chamados para fazer assim, uma reunião para acertar os detalhes, quem ia se apresentar primeiro, qual seria o momento certo, tal, aquela coisa toda. Naquela reunião eu conheci Rita. E ali a gente trocou umas palavrinhas e tal, né? Veio o dia do concurso. E a gente se apresentou, a Rita foi a vencedora, né? Tirou o primeiro lugar, aí eu fiquei em segundo lugar, aí me deram o prêmio de melhor intérprete e tal. A partir daquele concurso, eu e Rita começamos a trocar figurinhas. Eu tinha aquela timidez de não mostrar a quase ninguém minhas obras, mas agora já estava dentro da faculdade, já estava num concurso, então uma porta já tinha se aberto para mim. Então eu já não era mais tão tímido assim, então eu mostrava. Mesmo assim, não era para qualquer pessoa, havia ainda aquele receio e tal, e Rita passou a ser essa pessoa, essa minha leitora. E eu passei a ser leitor da obra dela. Embora sempre foi assim, mais expansiva do que eu, timidez não cabe com Rita, mas sim a expansividade. Mesmo assim, ela guardava seus poemas, enfim, num livro, e ela me emprestou esse caderno, esses guardados dela, e eu emprestei os meus guardados para ela. E a gente passou a ser confidente um do outro, até que o namoro começou, e já são mais de 20 anos de convívio. Né? Os meninos dela são meus também. A Rita se apressou, rapaz. A Rita é tão apressada, ela é tão assim, levada a resolver as coisas com praticidade, que ela teve meus filhos antes de me conhecer. Então, é tão apressada aquela época, podia ter esperado um pouquinho e eu chegaria logo em sua vida. Mas eu cheguei um pouquinho mais atrasado e os meninos já existiam, passaram a ser meus a partir daquele momento. Então são meus filhos também, Rodrigo e Rafael. Cresceram, casaram-se e me deram 4 netos, 4 crianças lindas que só brilhantam a nossa vida.
Primeiro dizer para a Rita está acompanhando a gente aqui, a nossa conversa, que ela é uma querida, é muito especial, uma grande poeta, uma grande professora. Em breve, né, na segunda temporada do projeto, se tudo der certo, a Rita vai estar aqui conosco também, vai ser um prazer, uma alegria Se Deus quiser, vai. receber a Rita, de quem eu sou um grande admirador também. Rodrigo e Rafael são dois talentosíssimos, né? O Rafael é ator, é isso, né? Não é o Rafael que é ator? É o Rodrigo. Desculpa, Rafael. Rodrigo é ator, mas enfim, são dois queridos, Sim. gentilíssimos, é uma família querida demais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os netos. Mas eu queria aproveitar esse momento tão poético, tão romântico, para pedir para você dizer para a gente aí um ou dois poemas da sua autoria, ou que você queira dizer para a gente, que sejam importantes para você. Pode ser? Pode. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estou aqui meio enrolado. Bom, eu tenho alguns livros publicados, né? Nossas aventuras poéticas vão nos abrindo caminhos, né, Erivelto? Você está na batalha, você sabe bem como é isso. E a gente consegue fazer de forma artesanal um pouco daquilo que a gente aprendeu a fazer com grande prazer, que é a poesia. Então, são 3 livros que eu consegui publicar até agora. O primeiro chama-se Convívio, o outro é em parceria com a Rita. O outro foi Sentimento de Ontem e Demais Amanhãs. E o terceiro livro chama-se Endereço do Tempo. E cada um desses livros conta um pouquinho da nossa história. Embora não seja um livro de história narrativa, não seja, né, uma história única, né, sendo contada ali com personagens, mas a poesia é também uma forma de contar um pouco da história de quem a escreve. E o texto que eu vou ler, a seu pedido aí, é o poema Monólogo. Ele está no livro Endereço do Tempo, que foi publicado em 2015, o último livro que eu publiquei até o momento. Diz assim, Monólogo. Meu quarto perdeu a leveza dos antigos brinquedos. Os presentes dos últimos anos impuseram um alto preço. Sem os heróis, os patins, a bicicleta e outros tantos, meu quarto virou um arquivo de quanto e quando. Pelo chão, vez ou outra, aparecem gravetos, como sobra dos dias de sol, como história perdida no enredo. Passei a consertar lembranças, em busca de abrigo, chamando de volta às mãos meus brinquedos antigos. Tolice. De tudo isso, um dia, ainda hei de achar graça. Hoje, meu rosto é um só pranto, sem permissão de lágrima. Um pouquinho da nossa vida, né, rapaz? Um pouquinho daquilo que a gente vivencia, um pouquinho das nossas expectativas, e a poesia vai preenchendo espaços. Muito a gente consegue realizar ou não. E a poesia vai registrando esses passos pela vida que a gente dá. Bom, Américo, você é professor do Estado, você é professor universitário, e você falou aí de 3 livros que contam, não é, através da poesia, a tua relação com a arte, da tua visão de mundo, dos seus líricos que você cria, um pouco da sua história. Mas você não mencionou um livro nessa lista, né? E nesse momento que você está conversando comigo, você também não falou, e você vai me permitir falar dele, para falar de um momento também importante da tua trajetória, quando eu cito um livro que você organizou em memória para um grande maestro brasileiro, um grande maestro da Zona Oeste, que foi o querido e inesquecível maestro Ney Ayala. Essa é uma história que eu considero lindíssima. Eu queria que você falasse um pouco desse livro e dessa história para a gente, se você puder. Agora você me pega de surpresa, rapaz. Ney foi uma pessoa muito especial na minha vida, na vida de todos aqueles que conviveram com ele enquanto era maestro do coral da FIUC, coral esse do qual eu fiz parte durante muito tempo. E em nossas conversas particulares, né, ele ia até o meu trabalho, trabalhava ali perto da FIUC, ele também morava por ali,
ele ia até lá e a gente conversava, tal. E ele sabia desse meu apreço pela poesia, desse meu apego, né, desse meu gosto pessoal pela escrita, pela leitura e tal. E um belo dia ele fez um pedido a mim. Ele me disse: Américo, se eu morrer, cabe a você ficar com os meus escritos. Cabe a você cuidar, né, dos meus poemas, ele me disse. E cada vez que ele me falava isso, não foi uma única vez, eu dizia: para com isso, Ney, para com isso, tal. Não, eu tentava desconversar e tal, mas infelizmente ele veio a óbito, ele adoeceu, sofreu bastante, coitado. E aquelas palavras dele não me saíram da cabeça jamais, né? Então logo aconteceu o falecimento do maestro, eu procurei a família, contei a história, e passado algum tempo de seu falecimento, de sua passagem, os escritos dele chegaram a mim e ficaram comigo, guardados durante um bom tempo. Um belo dia houve a oportunidade de fazer a publicação do livro, eu procurei a direção da Filc, contei os fatos, tive o apoio da Filc, que entrou com a parte logística, e eu fiquei responsável por toda a organização da obra do maestro. E nós conseguimos publicar aquele livro. Nós publicamos o livro do maestro Ney Ayala e ficou como mais um registro da grandiosidade desse homem super especial, né, que passou pela vida de tantas pessoas. Nossos aplausos para o nosso querido, saudoso maestro Ney Ayala, grande amigo. E essa foi a minha contribuição, rapaz, para a obra dele ser publicada. É isso aí que a gente está aqui para isso, né? Para amparar um ao outro. Essa história é incrível. Eu sei que talvez por modéstia, né, você não tocaria nesse assunto, mas quem tem, né, um amigo capaz de guardar a memória, capaz de construir e correr atrás para que uma obra literária possa ser produzida em memória para um grande amigo. Então, eu fiz questão de tocar nesse assunto, primeiro porque é uma das publicações que você organizou e é um legado de amizade, de hombridade, de carreira de um grande artista brasileiro chamado Ney Ayala, que o Américo Mano, seu trabalho, com a sua generosidade, conseguiu trazer à tona, trazer ao conhecimento do público através da organização de um livro. Qual é o título do livro, Américo? Rapaz, Itinerário. Itinerário é o nome do maestro, Itinerário. Ele escrevia poesia, mais ou menos como foi comigo, ele tinha assim, uma certa reserva para trazer a público, ele não tinha essa praticidade, essa facilidade tamanha de levar seus poemas a público, mas escrevia muito bem, lia muito, tinha muitos livros, ele apreciava muito a poesia, e numa dada conversa ele começou com esse tema, né? Américo, meus escritos vão ficar com você, como se tivesse a adivinhar o que em breve aconteceria com ele. Embora ele tenha falado comigo muito antes de adoecer, mas quando adoeceu, rapaz, foi algo complicadíssimo, embora tenha buscado tratamento, se tratou o quanto pôde, mas em pouco tempo ele foi embora. Foi para um outro plano, mas deixou sua obra. Deixou a obra, que foi o livro, e a gente conseguiu publicar. A gente conseguiu publicar a obra Itinerário do nosso querido maestro e poeta. Para quem tá acompanhando a gente, eu estou falando com o professor e poeta e produtor cultural, intérprete, vocês ouviram aí, beleza de interpretação do poema, Américo Mano. Eu tenho falado aqui algumas vezes, Américo está falando comigo de Campo Grande, né? A FEUC é em Campo Grande, o Américo, assim como eu, também fui aluno da FEUC. E durante muito tempo, Américo e Rita Gemino também coordenaram um importante prêmio, né, cultural. Campo Grande tem uma vida cultural muito grande, muito intensa, grandes talentos, movimentos de teatro, de cinema, de poesia, de música, tem o Instituto Campo Grandense de Cultura, tem diversos coletivos de artistas que promovem, a partir da Zona Oeste, uma série de atividades culturais ligadas aos mais variados segmentos, das artes plásticas ao cinema, passando pela literatura,
a poesia, o teatro, a música, enfim. É um celeiro de bambas, Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Américo, Verdade. fala um pouquinho como era coordenar um prêmio de vulto nacional, um prêmio de literatura de vulto nacional. Rapaz, era uma responsabilidade imensa. A gente fazia, né, todo um preparativo para que a noite da entrega dos prêmios fosse perfeita, né, dentro das nossas possibilidades. E sempre foi assim, tudo muito artesanal, tudo muito doméstico. Nós fazíamos toda a organização dentro da nossa casa e levávamos tudo para a instituição para chegar lá no dia, tudo acontecer conforme nós podíamos fazer isso. Mas por que era tudo feito dentro da sua casa, não tinha espaço? A gente tinha um espaço dentro da FEUC, mas a gente não tinha a disponibilidade de estar lá a todo momento, a toda hora. Então, nós fazíamos tudo em casa, pelas madrugadas, quando eu e Rita chegávamos do nosso trabalho, da escola, era à noite que a gente organizava tudo, todas as fichas, todos os direcionamentos, enfim. E no momento X, levávamos tudo para a FEUC para realizar a grande final do Prêmio FEUC. E o Prêmio FEUC, ele abrangia todo o território nacional. Na verdade, isso foi uma construção de anos. Começou a ser feito aqui pela nossa comunidade, escritores somente de Campo Grande, que a gente conseguia alcançar. Conforme o tempo foi passando, a gente foi ampliando a divulgação, foi alcançando, né, novos horizontes, enfim, até chegar um momento em que pessoas que não moravam no Brasil, eram brasileiros, mas que souberam da existência do concurso e se inscreviam, rapaz. Então já era um prêmio para a gente. Quando a gente recebia o envelope e via que vinha de longe, opa, isso aqui é prêmio para a gente. E era muito prazeroso, muito trabalhoso, mas muito prazeroso também, né, dar essa nossa contribuição para a propagação da arte e da cultura, né, aqui nos arredores de Campo Grande, terra que a gente tanto ama. O Prêmio FEUC, lamentavelmente, já não existe mais. O Centro Cultural da FEUC precisou encerrar suas atividades, mas deixou, né, essa lembrança, deixou essa marca, né, na vida cultural dessa região. O Prêmio FEUC de Literatura teve uma grande importância, levou muita gente para dentro da instituição, muita gente passou a conhecer a FEUC através dos trabalhos que nós realizávamos ali, né, e engrandeceu, né, a vida cultural. A FEUC conseguiu, com seus esforços, engrandecer a vida cultural de Campo Grande e marcou história. Tá? E não foi só a parte literária que a gente desenvolveu. Tinha também a exposição de artes plásticas, nós conseguimos levar artistas daqui para se apresentarem em outros lugares, como na Bienal do Rio, né, como tem o nome de outra feira, agora me fugiu a lembrança, a gente participou também, levando trabalhos de pessoas daqui da nossa região. Né? Então, abrindo portas da instituição, a gente conseguiu galgar novos degraus, né, dentro das nossas possibilidades. Foi isso que aconteceu. Né? O Prêmio FEUC foi assim, um patamar importante na minha vida, na de Rita também, marcou a nossa vida e a de muitos que nos acompanhavam. Você é um deles, você estava conosco, você trabalhou conosco durante algum tempo, viu como era o nosso corre-corre, quais eram as nossas dificuldades, mas a gente tinha que dar conta, não tinha jeito. Era dormir 6 horas da manhã, para ter todos os trabalhos digitados, para ter tudo organizado, todas as fichas prontas, não tinha outro jeito. Era assim que tinha que ser, e assim foi. A professora Maria Helena Sansão está dizendo aqui, lembrando a nossa querida e saudosa Miriam da Silva Pires, professora de literatura, foi minha orientadora, Maria Helena, foi minha orientadora, uma querida amiga. A Américo conheceu também a professora Miriam, né? De Miriam, com muito orgulho que eu falo isso. Miriam, uma figura iluminada, uma pessoa maravilhosa, que lembrança boa. Um grande incentivo, né, para mim como escritor, né, como aluno da FEUC e também como pessoa. A Miriam foi uma incentivadora da minha união com Rita, e ela nos dava até conselhos. Miriam é uma figura maravilhosa, ela participou do Prêmio FEUC durante muito tempo como jurada. Olha isso, rapaz, né? Ela é professora de literatura na FEUC, então nós procurávamos a mestra, né? Miriam, nos socorra aqui e tal, você faz esse trabalho, né, de avaliação dos textos e tal, e ela nos ajudava, da mesma forma como o professor Hélio, o professor Arlene e tantos outros, professor Mauro.
Enfim, a gente recorria aos amigos para dar sequência aos trabalhos, né? E Miriam chegou num determinado momento, ela nos disse, não quero mais ser jurada. Né? Ah, mas Miriam e tal, tal, não vou ser mais jurada. E para nossa surpresa, ela apareceu como concorrente. Ela se inscrevia, né? Claro, a gente sabia, a gente lidava com pseudônimos, né? Não era com o nome verdadeiro. Quando a obra era selecionada, estava na final, é que a gente conhecia o nome do autor. E nossa surpresa era grande, né? Quando via o nome de Miriam. Miriam como finalista. Se não me engano, ela venceu algumas vezes, ou uma vez, aí eu já me fugiu aqui a lembrança, mas não importa se ela recebeu o troféu de primeiro lugar, não importa isso, importa que ela estava lá conosco. Ela estava com a gente porque acreditava no nosso trabalho, ela é uma figura humana, né, um profissional exemplar que estava assim num status grande, foi coordenadora de curso, depois ela precisou sair da FEU, que trabalhou em outras instituições, e ela estava conosco naquele concurso que nós realizávamos de forma tão artesanal, né? Mas ela também gostava, ela estava ali com a gente, dando força para a gente. Miriam, figura iluminada. Que lembrança boa, professora Maria Helena Sansão. A Miriam foi minha orientadora, foi minha colega por breve período, porque depois ela passou para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi dar aula de literatura na Universidade Rural, mas estava sempre conosco, era uma figura muito querida, sempre muito solícita. Que lembrança boa, hein, Américo? Que coisa boa. Miriam me levou, olha só, rapaz, Miriam me levou para trabalhar na FAMA, Faculdade Machado de Assis. Ela me convidou para substituí-la. Olha, rapaz, a responsabilidade. Que responsa, hein? Mas ela precisou sair da FAMA para ir para a Rural e faltavam alguns meses para completar aquele ano letivo, né? E eu fiquei com a turma dela. Eram quase 100 alunos naquele ano. Rapaz, a perna tremia, que era uma beleza, quando eu entrei em sala pela primeira vez, né? Vamos lá, vamos debater aqui e tal. A gente fez lá os debates e tal para dar conclusão àquele trabalho iniciado pela Miriam. Rapaz, que aprendizado, que aprendizado. É ali no olho com o aluno dentro de sala que o professor se faz professor, que se realiza professor. É ali. Incrível, que lembrança boa. Agora, Américo, deixa eu mudar um pouco o polo da nossa conversa. Vamos lá. Por que você está apresentando esse perfil romântico, o professor que fala de ir em algum lugar do passado, declama um poema tão bonito, mas tem um momento do ano em que esse perfil muda bastante, vai da literatura para a cultura popular do carnaval. É verdade que você entende tudo de carnaval? Conta pra gente essa relação com o carnaval. Rapaz, eu sou apaixonado pelo carnaval, Estou lá todo ano no Sambódromo, já há muitos anos que eu faço isso, não troco isso por nada. É o meu momento, é a minha catarse. É o meu momento de curtir fora daquele meu cercadinho da minha vida normal. Casa, trabalho, casa. Aqui me dá muito prazer, claro, não resta dúvida. Mas brincar o carnaval também faz parte de mim. Também é um pouco da minha história. Faço isso com brilho no olho, rapaz. Com gana, com vontade de estar lá, porque lá também é o meu lugar. O Sambódromo também é meu lugar. Eu não estou aqui para discordar do convidado, eu acho que não é o caso, mas você usou o termo aí, brincar o carnaval, não é bem o que você faz. Porque com 3 meses de antecedência, você já sabe, né, os sambas enredos, você já indica para os seus alunos que sambas têm a ver com literatura ou com a cultura brasileira, você vai aos 2 dias do desfile, você acompanha a apuração, você comenta os pontos altos e os pontos não tão altos assim de cada escola. Você é um especialista em carnaval, fala a verdade. Ainda levo samba enredo para trabalhar com os alunos, mostrando pontos históricos, fatos literários, situações pertinentes a um debate legal. E o mais interessante é que os alunos geralmente dizem: eu não conhecia esse lado do carnaval, muitos não conhecem a história, não sabem da sua antiguidade, não sabem da sua importância, né? Então, um bocado ainda
se dá, não sei se um certo preconceito, uma certa reserva de algumas pessoas de não se envolverem com o carnaval, que é uma festa belíssima, né, de uma riqueza cultural muito grande. E a gente aproveita a oportunidade, pela época do carnaval, de levar para a escola um pouco desse conhecimento. E quando a gente faz alguma homenagem, por exemplo, a autores que já foram celebrados em algum desfile na avenida, a gente leva um pouco da história do desfile também daquela escola para acrescentar no trabalho sendo feito dentro da escola onde a gente atua, dando aula. Já aconteceu, por exemplo, com Drummond, quando ele foi homenageado pela Mangueira, então a gente levou parte do enredo da Mangueira e trabalhou em sala com os alunos, fizemos lá um trabalho, com Vinícius de Moraes, enfim, sempre que possível a gente faz esse gancho da escola de trabalho com a escola de samba, porque são forças, são potencialidades que se somam. Perfeito. Eu posso perguntar publicamente para que escola de samba você torce? Meu coração é verde e rosa. Que maravilha. É verde e rosa, rapaz. A gente torce por todas as escolas, para que todas desenvolvam bem o seu trabalho. A gente se emociona com tudo que aparece ali na avenida e a gente torce para que dê tudo certo. Mas quando a Mangueira chega, quando é o momento dela, o coração bate de forma diferente e a gente desfila junto. A Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. A Mangueira é uma força da natureza que encanta milhares de pessoas e eu sou uma delas. Com o maior orgulho que eu falo isso. Sou mangueirense, convicto. E tricolor. Excelente. Tricolor. Vamos em busca aí dessa participação aí na Libertadores. Vamos lutar, vamos batalhar por essa vaga aí. Que beleza, Américo. Olha, se você me permitir mais uma confidência, eu vou contar para as pessoas que eu já fui assistir o desfile das escolas de samba. Oi, você na estava tua lá companhia, comigo. convidado por você. E assim, gente, é impressionante. O carro alegórico, a comissão de frente, está saindo lá no início do desfile. O Américo já diz, olha, aquele carro ali tem tal característica que vai dialogar com esse pedaço do samba enredo, mas ó, a fantasia está com um pequeno problema. É impressionante, ele sabe tudo do carnaval. Eu estou exagerando, Américo? Fala a verdade. Rapaz, a gente vai para lá, né, de malicuia. É binóculo, é o catálogo na mão, a gente vai acompanhando para ver se está tudo batendo, se todas as informações estão batendo. A gente vai para lá com esse olhar clínico e é legal também de ver como as pessoas que lá estão no sambódromo, elas ficam interessadas em ouvir o que a gente fala, né? Então, olha ali, aquele carro ali está representando tal coisa, e as pessoas perguntam, é isso, é aquilo, tal, tal. Aí a gente vai acrescentando alguma coisinha e fica uma conversa muito agradável, porque ali não tem rivalidade. Né? Não tem o cara que vai torcer só para a sua escola e torcer contra a outra. Não, não é assim. Não é como num jogo de futebol, por exemplo, que a gente torce pela vitória de um e pela derrota do outro. Lá, a gente torce para que todos consigam se dar bem. E depois os jurados que se virem para dar suas notas e então aparecer uma escola campeã. Mas ali a gente torce, a gente grita campeã para outra escola que não é aquela que a nossa. Enfim, mas é válido, rapaz. É uma festa de comunhão, uma festa de união, né, em que as pessoas mais simples, mais comuns vão para lá para torcer pela sua agremiação. É muito bom. Quem ainda não foi, sugiro que vá. Não sei quando vai ser possível isso, em função desses problemas todos que nós estamos vivenciando com a pandemia. Não sei se o próximo carnaval vai ser realizado em 2022 ou só a partir de 2023. Não importa. Quando voltar a ser possível de forma segura, o desfile das escolas de samba, fica aqui o convite, fica a dica para que todos assistam, pelo menos um dia. Vamos ver se quanto antes isso se realizar, melhor. Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo e a gente possa retornar ao nosso ritmo de vida normal, né, com direito às nossas festividades, às nossas tradições populares, que não podem ser deixadas de lado. Excelente. Américo, para a gente fechar essa conversa sobre o carnaval, fica muito chato se eu pedir para você dizer um carnaval inesquecível? É muito difícil, assim, um carnaval inesquecível ou um samba inesquecível? Eu vou falar. O que me move até o sambódromo, de modo assim mais primordial, mais essencial, é a questão da emoção.
A beleza visual, claro, que encanta a todos, mas o que mexe no nosso inconsciente, na nossa emoção, é o que mais fala alto e que me move até o sambódromo. E o carnaval que marcou muito, não sei se é o que mais marcou, mas marcou muito, foi o de 1998, quando a Mangueira homenageou Chico Buarque de Holanda, que é uma figura ímpar, né, na música popular brasileira. E aquele carnaval foi especialíssimo naquele ano de 98. Quase que eu não fui ao sambódromo, porque meu pai precisou fazer uma cirurgia e momentos antes, quer dizer, dias antes do carnaval acontecer, ele estava ainda em recuperação e tal. Eu não comprei os ingressos naquele ano, sempre compro com antecedência, naquele ano eu não comprei, porque não sabia exatamente como estaria a situação da cirurgia do meu pai. Pois muito bem. Naquela semana do carnaval, meu pai teve uma boa recuperação, ele estava bem. No sábado de carnaval, no domingo de carnaval, primeiro dia do desfile, eu liguei para minha mãe e pedi autorização a ela. Mãe, eu posso ir assistir ao desfile? E ela disse, vai meu filho, pode ir. Vai que está tudo bem. Seu pai está muito bem e tal, pode ir. E eu fui. Aí fomos somente eu e Rita. Geralmente vai um grupo maior de amigos e tal. Naquele ano, como eu não tinha me organizado, eu não tinha comprado nada e estava quase certo de eu não ir assistir ao desfile, fomos somente eu e Rita. Compramos lá o ingresso, conseguimos comprar na hora. E, rapaz, aquilo preencheu nossa vida de uma forma muito grande. Quem não torcia para a escola nenhuma passou a ser torcedor da Mangueira, porque foi emoção pura do início ao fim. A escola não era assim tão cotada entre as campeãs, né, no chamado pré-carnaval. O samba talvez não fosse dos mais conceituados naquele momento, mas na hora do desfile, meu amigo, a coisa foi diferente. A escola apontou na avenida e levou o coração de todo mundo junto. Não tinha jeito. Mangueira vem com todas as suas características, na sua simplicidade, mas cantando forte, pisando firme no chão, e as pessoas cantavam, né, de braços abertos, é campeã, e pronto, a gente saiu dali feliz da vida por ter visto aquele espetáculo da Mangueira. Era uma homenagem a Chico Buarque e também uma celebração dos 70 anos de fundação da Estação Primeira de Mangueira. Então eram dois motivos grandes de felicitação. Tá? Pronto, a escola foi campeã e não teve jeito. Um outro carnaval da Mangueira também não dá para esquecer, foi agora o recente de 2019. Rapaz, que coisa linda ver o povo todo cantando, falando de uma história que o Brasil não conhece de modo oficial, né, exaltando heróis anônimos, né, de uma forma maravilhosa, naquele desfile surpreendente e encantador. Foi o desfile de 2019 da Estação Primeira de Mangueira. Não dá para não ser torcedor dessa escola. Não dá. A gente torce pelas outras, pelo sucesso de todas, a gente vibra, a gente grita campeã, mas quando passa a Mangueira, quando passa a Estação Primeira de Mangueira ali na avenida, né, o nosso ano está completo. Sem aquela visão, sem aquela emoção de estar ali junto da escola, parece que falta alguma coisa. E a gente aguarda o ano seguinte para estar lá de novo. Incrível, os coraçõezinhos subindo na tela, os seus comentários sobre o samba, sobre a Mangueira. Aliás, a professora Maria Helena Sansão, que está nos assistindo, é especialista na obra do Chico Buarque, está concordando aqui com você, subindo coraçõezinhos na tela também para o teu comentário. Realmente incrível, incrível. Gente, a gente está chegando ao... Deixa eu só fazer um acréscimo, desculpa aí eu te cortar, Erivelto. Esse vínculo com o samba enredo acabou me orientando a fazer a minha monografia de pós-graduação, né, dentro de um determinado tema da linguística, né, do estudo da língua portuguesa, que era o meu assunto. Né, a minha cadeira dentro da pós-graduação era em língua portuguesa. E eu encontrei ali um viés de atingir o samba enredo, que serviu como a minha base, né, o meu alicerce. E eu fiz esse trabalho, depois posso mandar um exemplar para você,
né, falando sobre uma determinada figura de linguagem, a metonímia, com base nos sambas da Mangueira. Rapaz, que coisa engrandecedora. Que coisa engrandecedora. Lidar com contextos assim altamente populares, né, que mexem com o nosso imaginário, que são fundamentações da nossa cultura. É muito enriquecedor a gente puxar, né, essa expressividade, essa forma de expressão que está fora da escola, puxar para dentro do ambiente acadêmico, do ambiente da escola e dividir isso com alunos, porque algumas coisas eu levo para o conhecimento dos meus alunos para enriquecer nossas aulas, né? E as pessoas abraçam né, esse trabalho que a gente desenvolve, né, a partir do conhecimento. A ideia primordial ali é trabalhar com o conhecimento e lidar com esse material não é tão comum de acontecer. Lamentavelmente, algumas pessoas preferem não lidar com questões do carnaval em seus trabalhos, mas eu posso dizer assim que é um equívoco. Trabalhar com samba é algo maravilhoso. Quem puder, faça. Leva o samba enredo para trabalhar questões históricas, questões linguísticas, né, questões sociais, porque vai ter um material excelente nas mãos para trabalhar com os alunos. Excelente, Américo. Excelente dica. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria encaminhar você ainda duas questões. Uma relacionada à tua vida profissional e outra mais voltada ainda para o lado pessoal, né? A tua vida pessoal. Você é um professor respeitadíssimo, amado pelos seus alunos, como já falei, ombreado aos grandes professores e professoras que fizeram história na Zona Oeste, como o professor Alcir Pimenta, Elton Veloso, Odaleia Ilma Ranauro, Irene Viana e tantas e tantas outras figuras tão marcantes grandes figuras do magistério e grandes figuras como você está destacando, que dedicaram a sua vida ao magistério. Eu queria saber de você, Américo, para que escola você trabalha? No sentido de como seria uma escola ideal para você como professor e como cidadão. Eu sei que você trabalha para que esse desejo, esse sonho seja realidade, mas partilha para a gente o que você gostaria que seus alunos e alunas tivessem de oportunidade, de acesso, e os colegas professores e profissionais da educação também. Que escola é essa ideal para o professor Américo Mano? De certa forma, eu já me sinto privilegiado, porque já trabalho numa escola que tem essas características. A escola ideal é a escola humanizada. E quando a gente toca na palavra humanizada, a gente admite ali erros e acertos. E os acertos ocorrem a partir das intenções. A gente consegue realizar determinadas atividades, algumas têm sucesso, outras tantas não, mas buscar o acerto nos torna mais persistentes, nos torna melhores. E a escola que eu trabalho, onde eu trabalho atualmente, e já são mais de 20 anos que eu faço, é o Colégio Estadual Dr. Albert Sabin. Tenho muito orgulho de fazer parte daquela equipe. Sou hoje um dos professores mais antigos da instituição e dedico assim, minha vida, minha atenção, né, meus esforços para aquele local. Já trabalhei em várias outras escolas, tenho grande carinho por todas as escolas onde eu trabalhei. Se hoje já não estou mais lá por alguns motivos, ou pessoais, ou empresariais, enfim, não vem ao caso agora, mas carrego na minha história, na minha bagagem, aprendizado por onde quer que eu tenha passado. Entendeu? A escola que me faz despertar para o trabalho, para o ensino, é a escola humanizada. É aquela que valoriza o seu aluno, é aquela que dá o carinho, que dá a atenção, que dá o acolhimento e que o professor pode trocar ideias. Temos dificuldades? Muitas, várias. O trabalho de professor é incansável. O trabalho de professor não é só naqueles minutos em que se está com o aluno. Professor é professor 24 horas por dia. Professor é sinônimo de resistência, é sinônimo de luta, é sinônimo de consciência. É a voz que fala para aqueles que dependem né, de um amadurecimento. É o professor que chega para o aluno e diz: você é capaz, você pode. Tá? O seu caminho não é esse, o seu caminho é aquele. Tá certo? Então o professor ele tem esse norte
a seguir na sua vida pessoal e esse norte a oferecer para aquele que depende dele, para o seu aluno. Tá? É por aqui que você tem que ir. Tá certo? Então, esse lado humanizado é o que mais me comove e é o que mais me realiza enquanto profissional. Uma lição de vida, de ética profissional e de amor à profissão, realmente tá nesse é um barco exemplo. Comigo. Você está nesse barco comigo, você sabe disso. Você é grande, meu querido, você é grande. Muito obrigado. É um exemplo, te ouvir é fantástico falar sobre a nossa profissão, é realmente lindo e inspirador. Agora, Américo, eu queria falar de um aspecto que as pessoas que conhecem a figura pública do professor, do poeta, do produtor cultural, não têm muito acesso, que é o Américo vovô. Você falou são 4 netas ou 4 netos, como é que é? Fala o nome aí para gente, os nomes para gente. São 4 netos, tem a Heloísa, linda. Heloísa tem 15 anos. Tem o Arthur, 12 anos, nosso garotão, tá virando um rapaz. Tem o Gabriel, se não me engano, tá com 10 anos. Olha só a memória do vovô. 10 anos, eu acho que ele tá com 10 anos. Nosso garotão aí tá crescendo, também tá se tornando adolescente, cheio de ideias, cheio de expressividade. E tem o nosso pequenininho Pedro, com 6 anos. 6 anos, eu acho. Nossa, já me atropelei aqui nas datas. Mas se não tem assim a precisão dos 6 anos, acho que são 7. Fiquei na dúvida. Heloísa, Arthur, Gabriel e Pedro. São nossas riquezas. Como é a tua relação? Como é a tua relação com os teus netos? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, eu sou o vovô Meco. Da mesma forma como meu pai se chama Américo. A mesma forma como os netos do meu pai o chamavam, vovô Meco, os meus netos me chamam vovô Meco. E isso para mim é uma vitória, né? É uma vitória. Eles são netos biológicos de Rita, são filhos dos meus enteados, nem por isso deixam de ser meus. São meus netos, são aqueles que eu amo, e eu acredito que eu seja também alguém com que eles contem na vida. Eu acho que eu também faço parte da referência de vida deles. Uma vez que participo de todos os momentos, todas as decisões a respeito das crianças, lá estou eu, dando a minha contribuição. E a gente vai construindo nossos laços. E a partir desses laços construídos, por que não colocar poesia para brindar, né, essa nossa relação? E assim surgiram 4 poesias, um para cada neto, no momento de seu nascimento ou no momento de um determinado momento da vida deles, surgiram as poesias para coroar essa nossa relação, avô e neto. Que bonito, Américo. Eu não sei, dá para a gente ouvir, para você dizer mais um ou 2 poemas para a gente? Eu posso ler um, rapaz? Por favor. Acho que eu não posso ler 2, não. Eu consigo ler um. Peraí, estou abrindo aqui a página. Essa hora já está mais difícil de falar, rapaz. Você tocou em alguns pontos marcantes. É para minha mãe e para meu pai. O poema chama-se Cordão Umbilical. Nasci de vocês para conhecer a felicidade. E a conheço profundamente, tendo-os comigo. Nasci por vocês, como nasce o sol para os novos dias, que o concebem livre e o acalentam criança. Nasci e sou vocês, luz e reflexo desse amor manhã, na perfeita entrega por entre pais e filho e eternamente. Para meu pai, para minha mãe. Realmente impressionante. Agradecer muito a você. A gente está chegando ao final da nossa conversa.
falar mais uma vez vou ser redundante, mas me desculpa, da minha admiração, da minha gratidão, do quanto eu sou fã do teu trabalho, da tua postura como cidadão, como professor, você aí ao lado da querida Rita Gemino, para quem eu mando um beijo, meu carinho, minha admiração também, e como você representa uma classe tão bonita e tão forte no cenário da Zona Oeste do Rio de Janeiro, especialmente em Campo Grande, que é a classe dos nossos poetas, dos nossos artistas, pessoas tão talentosas, que abrem espaço na sua vida, dedicam a sua vida à arte, e você sempre teve esse cuidado de abrir espaço, de ter uma conduta ética, de dialogar com todos os segmentos, e sei que faz isso no dia a dia com os seus alunos em sala de aula, retando, valorizando, incentivando alunos e alunas, e eu sei disso porque seus ex-alunos, alguns já passaram por aqui, já falaram sobre isso. Eu sei disso porque eu mesmo fui valorizado e incentivado por você desde o primeiro momento em que tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o seu trabalho, de me aproximar de você e de me tornar seu amigo. Então, esse momento, para mim, é muito importante poder falar isso publicamente diante de você, ainda que virtualmente, mas, sobretudo, para deixar registrada essa admiração, esse carinho, essa gratidão que tenho pela sua trajetória, pela sua postura, e aproveitar para convidar também você, as pessoas que estão te acompanhando, seus familiares, seus amigos. Na próxima semana, na próxima terça-feira, eu vou receber aqui no 51º episódio do projeto a professora, poeta, ativista cultural e social Isla Emídio. A Isla Emídio escolheu falar sobre os filmes Besouro e Que Horas Ela Volta. Então ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, da sua carreira como professora, das suas questões como ativista cultural e social. Então aproveito para convidar você, seus amigos, seus familiares, para prestigiarem e nos acompanharem. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui, com todo carinho, participando, comentando, mandando mensagens carinhosas, os coraçõezinhos subindo na tela. E abro então espaço para suas considerações finais. Muito obrigado. Rapaz, o agradecimento é meu, rapaz. Você está desenvolvendo um trabalho belíssimo, convidando essas pessoas todas para participarem aí do seu projeto, algo enriquecedor para todos nós, Você colocando aí toda a sua dedicação, todo o seu empenho para valorizar tudo aquilo que se faz aqui na nossa região, dentro da expressividade, dentro da arte, dentro da cultura. Você falou aí palavras muito significativas a meu respeito. Eu só posso acrescentar, rapaz, que um ser humano ele não é quem ele é do nada. Ele é fruto de uma construção. E no meu caso, eu sou fruto de uma construção familiar. Eu tenho o apoio do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha esposa, meus filhos, meus netos. Então, se eu posso levar um bocado da minha força para os meus alunos, para os meus amigos, para as pessoas com quem eu convivo, é porque a minha força é retirada daqui, do meu seio familiar. Então, nós somos produtos desse encontro de almas nobres e que trabalham por esse crescimento. É um trabalho de conscientização, cada um puxando para si a sua responsabilidade para realizar o que tem que ser realizado da melhor maneira possível. Eu fico aqui encantado pelo que eu estou vendo no seu trabalho, rapaz. Eu que não tenho intimidade quase que nenhuma com a internet, mas fico aqui encantado com o que você faz, porque você dá intimidade, você dá a quem às vezes não tem essa oportunidade de externar, o seu discurso, a sua fala de forma tão fácil. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade por não lidar com facilidade com a internet. Mas você me está me dando essa oportunidade, eu sou muito grato, muito grato. Agradecer demais a você, explanar aqui para você que eu quero encontrar você em breve, tão logo a pandemia passe,
para a gente se abraçar, para bater papo, para ouvir, né, os teus ensinamentos, as suas histórias. Mas fiquei muito feliz, ainda que virtualmente, de encontrar você bem, com saúde, a sua família bem, com saúde, e desejo que assim permaneça, com muito sucesso, com muito trabalho e energias sempre muito positivas para vocês. Obrigado por tudo, Heriberto. Estamos juntos, somos amigos. E esse abraço que você acabou de citar aí vai ser dado. Vai ter uma hora oportuna para isso. Grande abraço, então. Boa noite, até breve. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado por assistirem, por acompanharem. Obrigado, Américo. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.